difícil eleger o melhor. Há quem prefira os mais suaves, os mais adocicados e há quem prefira mesmo os secos. Eu estou falando de uma bebida que tem ganhado muito espaço em eventos e, é claro, nas casas, nas festas que fazemos em casa. Estou falando dos vinhos. E novamente eu estou aqui para poder entrevistar uma pessoa que entende muito dessa área, que é o sommelier Elvis. Bom dia, Elvis. Bom dia, Verusca. Uma satisfação novamente ter você aqui para estar dando essas dicas sobre as bebidas para o pessoal de casa. Para começar, eu quero saber assim, você vai num restaurante, você pede um vinho, o garçom te apresenta aquela famosa carta de vinhos, né? Dependendo do local que a gente vai, são tantas variedades de vinho, como é que eu sei escolher, como é que eu faço para escolher um vinho que seja bom? O que eu tenho que observar? Bom, em primeiro lugar, em relação à carta de vinho, eu sempre costumo fazer, quando eu presto serviço em algum estabelecimento, facilitar ao máximo com a linguagem, facilitando a vida do cliente e do profissional que está fazendo o serviço. A gente colocando o nome do vinho por região, os tipos de aromas no nariz, prováveis que você vai sentir na boca, o que você vai sentir do vinho e harmonização de acordo com o cardápio do estabelecimento. Então isso já facilita demais. Quando você não tem essa possibilidade, quem tem que te dar essa orientação ou é o garçom ou o sommelier do estabelecimento. O tempo de produção deles interfere em alguma coisa? Muito, muito. Aqui, por exemplo, a gente chama de vinhos ligeiros. O enólogo é o profissional que sabe fazer o vinho e tudo, desde a colheita até a hora dele mandar o vinho para o mercado. Então, geralmente, são chamados vinhos ligeiros. A gente define isso, até pelos preços dá para definir. Vinho aí por volta de R$80 para baixo são chamados de vinhos ligeiros. Geralmente os tintos eles aguentam no máximo até 3 anos. Então é muito bom a gente observar, sempre vem um ano do vinho no rótulo, é muito bom a gente observar isso daqui, porque quanto mais velho melhor ou não tem uma influência? Para vinhos ligeiros, que a gente chama esses mais baratos, ele tem que ser consumido no máximo até 3 anos para os tintos. Os brancos, de média, 2 anos. Então, vinho, quanto mais velho, melhor, aquilo depende muito. Só quem tem potencial para aquilo dali. É outro tipo de preparação. Então, nem sempre os mais velhos são os melhores. Esses mais baratos, no máximo até 3 os tintos. E tem uma diferença de temperatura do vinho? Por exemplo, o vinho branco é mais fresco, mais ambiente ou mais geladinho? Então, como é que é a questão do... Os brancos, por exemplo, o ideal é ele ser consumido entre 8, 10 graus, mais ou menos daí. Os tintos desses vinhos mais ligeiros é a média entre 14 e 16 graus. Por que isso? Ele é uma temperatura de geladeira. Quando você servir muito gelado, como no vinho, na casca da uva, existe taninos, que é aquela parte que trava, mas é muito interessante para o vinho, que dá potencialidade para ele. Aromas, é um dos tipos de aromas que dá. Então, se você tomar ele muito gelado, ele vai travar demais. Por isso que ele não precisa ser muito gelado. Mas a temperatura, então... Quase ambiente, de geladeira, vamos supor, temperatura de geladeira. Até para ele abrir mais os aromas, é nessa temperatura. Ele muito gelado, ele vai estar fechado na taça. Podemos fazer a demonstração de como sim, abre o vinho? Sim. Quem serve-se primeiro à mesa é quem pediu, quem pede o vinho, independente de ser homem ou mulher. Então a gente faz aquele tipo de serviço. Primeiro faz o serviço com quem pediu. Quando ele autoriza, fez todos os testes, o olfativo, o visual, o olfativo e o gustativo. Se ele autorizou,
aí então ele está autorizando para servir para os convidados deles. E no final chega e completa a taça dele. Para um vinho desse daqui, essa quantidade é o ideal, uns 30%. Para quê? Para você poder sempre estar agitando ele, oxigenando ele, né? E nessa quantidade ele vai abrir mais também. Os aromas deles vão ser. Por exemplo, uma taça dessa aqui é o ideal. Mas tem para uns vinhos de guarda, por exemplo, que são os vinhos envelhecidos, aí já compensa você tomar ele com outra taça. Existe as bordalesas, que é um tipo de taça. Essa daqui é uma bordalesa, aquela mais bojuda é a borgonhesa. Então cada um tem uma característica, mas isso daí já é uma evolução. Depois você começa a adaptar, ter conhecimento, aí você vai evoluindo. Então, resumindo, o vinho é evolução. Começa aos poucos. Muito obrigada, Elvis. Espero tê-lo novamente aqui no nosso quadro para trazer outras dicas sobre bebidas, né? Ok, estamos sempre à disposição. E eu gostaria de agradecer a Casa Cávio, que novamente disponibilizou esse ambiente tão aconchegante e, é claro, com todo esse requinte, a bebida, para que nós pudéssemos fazer essa degustação junto com o nosso sommelier, o Elvis, que trouxe essas dicas tão importantes para o programa. E é claro que agora que você já conhece essas dicas importantes sobre vinho, chama o pessoal, chama aquela pessoa especial e, claro, deguste um bom vinho.